Obrigado a todos. Bom, bem-vindos a esse espaço aqui do Comitê Jurídico. Esse é o nosso primeiro evento do Comitê Jurídico, né, que foi constituído aqui para a BINC, para auxiliar a BINC nos projetos que a gente vai ter agora aqui para frente. E uma questão que a gente tem muito envolvendo aqui dentro do nosso comitê que quando a LGPD, quando ela entrou em vigor, ela foi uma das primeiras leis, ou pelo menos eu entendo que seja uma das, talvez a primeira lei de caráter geral que deu um enfoque muito grande para a questão de segurança da informação, né? Então a gente tem a questão que projetos de IoT que sempre focaram em coletar dados e criar soluções para sua utilização, vai exigir agora dos atores do mercado adotar procedimentos de segurança e conhecer a fundo a LGPD e demais regulamentos que complementam essa lei, tá? E entre eles, a gente vai precisar ficar muito atento com os regulamentos que vão ser emitidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Por isso que é uma honra aqui essa oportunidade de ouvir o Arthur Pereira Sabá, que é diretor do Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que aceitou esse convite para essa palestra e vai nos trazer algumas informações sobre aí os próximos passos regulatórios da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e quais são os impactos que a gente pode ter aí com relação à internet das coisas, tá? Eu não vou descer aqui no detalhe do histórico do Arthur, tá? Ele tem um background enorme em relação à proteção de dados, segurança da informação, cibernética, participou de elaboração de políticas públicas, como em suporte à presidência da República, porque senão a gente vai descer aqui, eu ficar falando do currículo do Arthur, eu vou ocupar todo o espaço, tá? Então, Arthur, primeira coisa, muito obrigado por ter aceitado esse convite nosso, esse convite inaugurando o Comitê Jurídico, né? Então, aí eu passo a palavra para você para contar um pouquinho aí para a gente aí das atividades da Autoridade Nacional. Muito obrigado, doutor Ricardo. Eu agradeço também a todos o convite. Para mim também é uma honra estar aqui conversando com os senhores sobre esse tema de tamanha relevância. E também agradecer, claro, né, a organização do evento, né, o convite feito a mim em nome da NPD. De fato, a NPD começou há pouco tempo, né? Ela foi criada em 6 de novembro, implementada, né, em 6 de novembro de 2020, com a nomeação do seu conselho diretor, daqueles 5, né? E a partir daí ela começou a elaborar alguns itens regulatórios, pelo menos aí os primeiros passos, né? E é claro que um desses itens que merecem toda a atenção, é importante lembrar que essa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, pelo menos ela endereçou, quando se vai ler essa lei com bastante calma, ela endereçou mais de 60 temas para que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados viesse a regular, ou regulamentar por meio de uma resolução, ou por meio de um guia orientativo que fosse, guias de boas práticas, mas de qualquer forma existem mais de 60 temas que merecem uma regulamentação mais específica por parte da ANPD. E dentre eles, os parâmetros de segurança da informação. Nós costumamos dizer que o ideal para nós é estabelecer parâmetros como se fossem requisitos mínimos de segurança da informação, independente da tecnologia. É claro que a tecnologia de internet das coisas, ela vem num crescente já há alguns anos e agora ela está ganhando bastante impulso, principalmente com os recursos de 5G se aproximando de um horizonte de implementação. Não vai ser para agora, assim, com tamanha rapidez, mas vai permitir que os equipamentos e os recursos de internet das coisas eles sejam disponibilizados, empregados, utilizados de modo até concentrado. Eu estou falando em termos de densidade de uso mesmo, inclusive em áreas geográficas pequenas, né? Então, exatamente pela
pela grande capacidade de transmissão de dados que os equipamentos 5G vão permitir. De fato, sobre a parte de IoT, nós não temos a NPD, ela vai estabelecer, não só para a IoT especificamente, por isso que eu disse que a tendência é, de repente, nós estamos vendo isso ainda, né? Eu não posso falar, claro, pelo conselho diretor, mas nós estamos analisando se valerá a pena, então, escrever regulamentações específicas para o caso de internet das coisas, ou se vamos tratar isso de forma mais geral. De qualquer forma, é importante trazer para todos que a capacidade de armazenamento, de conexão e de transmissão de informações, isso aliado à frequência de uso e localização desses equipamentos e dos seus usuários, é claro que isso significa uma possibilidade, tá, de risco. Não vou dizer que é um risco evidenciado, mas são riscos potenciais, que nós chamamos de riscos potenciais, né? Então, para comentar sobre os aspectos que a NPD pretende tratar de segurança da informação e para comentar também sobre as preocupações que, é claro, nos despertam o uso massivo de equipamentos de internet das coisas, é claro que nós temos que recorrer a alguns conceitos e alguns aspectos levantados não por nós somente aqui, mas por quem já experimenta uma lei de proteção de dados, já debate proteção de dados há mais tempo, que é o próprio cenário europeu, né? Então, eu vou ser bastante, vamos dizer assim, tópico, né? Vamos tratar bastante tópico aqui, para que todos possam ver a diferença, né? E notar a extensão dessa preocupação nossa, né? E o primeiro aspecto que eu gostaria de tratar, eu vou tratar 6 aspectos que são preocupações em relação ao uso dos equipamentos de internet das coisas. É o que eu disse, não significa que esses riscos são riscos claros, que são riscos previstos, nada disso. São riscos potenciais. Vai depender de uma série de características, né? Uma série de conjunturas, mas são riscos potenciais, né? O primeiro é o processamento e identificação de informações pessoais, né? A capacidade de fazer isso, né? Desses equipamentos. O segundo, eu diria que é exatamente a identificação de aspectos como problemas de saúde, que levam a quê? Levam até a uma possibilidade de elaboração de um perfil de condição de saúde daquele usuário. E isso também está sendo visto em outros cenários, por exemplo, no cenário europeu isso está sendo visto já. Perfil de hábitos de consumo, como nosso terceiro aspecto. Um quarto aspecto que eu poderia citar é a elaboração pelos equipamentos de internet das coisas de um mapeamento da rotina diária do usuário. Claro, tudo isso vai depender da finalidade daquele equipamento, a que ele se presta, né? A que ele se destina. Isso não é algo geral, mas por isso que eu estou falando que são riscos estimados, potenciais. Podem não ocorrer, né? Mas são riscos potenciais. O outro seria referente a preferências, a identificação de preferências pessoais de relacionamento, por exemplo, que podem levar a um perfil de comportamento social, né? Isso também é algo visto com preocupação pela comunidade de privacidade e proteção de dados, né? E é autoexplicativo, né? Você não tem por que tecer muitos comentários sobre isso. E também a consequente retenção e transmissão de uma elevada gama de informações pessoais, né? Então, tudo isso forma um cenário em que tem a ver até com uma coisa óbvia, que as finalidades a que se destinam, em média, né, uma average ali, uma média que se destina aos equipamentos de internet das coisas, porque é claro que essa tecnologia de IoT, ela necessita de uma ampla coleta, retenção, uso e transmissão de dados pessoais, claro, para que seja, de fato, um facilitador da vida diária, por exemplo, né? A finalidade da internet das coisas é facilitar a vida diária, né? Ou uma atividade econômica, atividade produtiva, atividade comercial, né? Ou
financeira ou então a própria vida de um cidadão na sua residência, né? Então, o equipamento de IoT, os equipamentos eles vão ter uma grande gama de finalidades, né? E esses equipamentos, com certeza, para prestar um serviço adequado para o seu usuário, eles vão ter que coletar, reter, usar e transmitir dados pessoais. Isso aí é muito difícil que se fuja dessa realidade, né? Porque senão você tem algo muito, vamos dizer assim, muito contido, né? Ou com poucas possibilidades de uso. E poucas possibilidades de uso significa poucas facilidades para o cidadão. Então, o cidadão não vai querer um equipamento assim, ele vai querer algo mais completo, ele vai querer conforto, ele vai querer comodidade, ele vai querer usabilidade, né? Ele vai querer que aquilo seja prático para ele, né? E que lhe traga, claro, conforto, comodidades, como disse, né? E aí nós temos, é claro, essa necessidade da utilização de equipamentos IoT, aliada às necessidades de tratamento de dados pessoais que esses equipamentos vão ter que viabilizar, né? Isso pode ser agravado por dois fatores essenciais que a gente costuma colocar, né? Primeiro, são as possíveis falhas. Em alguns países já até reconhecem que isso é uma falha que não dá para fugir disso, é uma falha concreta. Eu ainda não considero assim, mas possíveis falhas nas técnicas de anonimização de dados pessoais, né? Porque é quando se coleta dado pessoal e você descaracteriza aquele dado pessoal por meio de técnicas de anonimização, né? A criptografia é uma delas, né? Mas é claro que isso já em todo o mundo, isso já é reconhecido como algo possivelmente falho. Não se tem, em muitas oportunidades, uma criptofonia ou criptografia confiável. O segundo são os próprios padrões de segurança cibernética que não são muito elevados, considerando, claro, a própria finalidade do equipamento IoT, né? Dependendo da finalidade, você não vai, né, colocar uma segurança cibernética muito elevada, porque senão você vai acabar, vamos dizer assim, inviabilizando até a venda, a comercialização daquele equipamento. E isso tem que ser muito pesado, isso tem que ser muito mensurado pelos fabricantes, né? É interessante que a lei europeia, ela fala de obrigações, de medidas de segurança no uso de tecnologias, né? E a LGPD, no artigo 46, ela também dá essa responsabilidade para os agentes de tratamento, né? Que eles devem, ao manusear, eles devem adotar medidas de segurança, vamos dizer assim, ao manusear qualquer equipamento, qualquer base de dados, né? Ou qualquer equipamento, sistema que realize alguma operação de tratamento de dados. A transmissão, coleta, são dois exemplos, né? Ou seja, os agentes de tratamento eles devem adotar medidas técnicas, medidas administrativas que estejam aptas a proteger, salvaguardar, né? Proteger os dados de acessos não autorizados, dados pessoais, né? E aí é claro que essa responsabilidade recai sobre os ombros dos controladores e dos operadores, né? Mas daqueles usuários de tecnologias, sejam elas quais forem, né? A tecnologia de internet das coisas está inserida aí, né? Então, é claro que isso exige uma avaliação de todos aqueles riscos potenciais que eu mencionei aqui e que podem ser mensurados pelo controlador ou por um agente designado pelo controlador para verificar se esses riscos estão valendo ou não, né? Isso tem a ver com gestão de risco, tem a ver com segurança da informação, né? É claro, o que se deve pensar num equipamento, quando você concebe um equipamento IoT? Para qualquer pessoa que mexe com tecnologia, né, aqueles dois aspectos que a lei ela menciona de forma assim, pode parecer que menciona superficialmente, mas ela menciona a situação que as medidas de segurança elas devem ser consideradas desde a concepção do desenvolvimento do produto, né? Desde a sua concepção até o seu término, né? Na fase de desenvolvimento. Então, isso nós estamos falando daqueles conceitos de privacy by design, né? Então, isso é muito importante.
E acima do Privacy by Design, nós temos um comportamento, outro termo em inglês, uma expressão que é mais relacionada à cultura de uma organização, à cultura de um fornecedor de equipamentos de telecomunicações ou de internet das coisas, no caso que nós estamos tratando aqui, né, que é o conceito de Privacy by Default, né? Então, o que acontece? Esses dois conceitos, eles têm que estar enraizados em todo o processo de desenvolvimento de equipamentos, né? É claro, não se vai colocar no equipamento... É claro, como eu disse, só para finalizar, todas essas medidas de segurança, elas têm que ser levadas em consideração, tendo em vista aqueles riscos potenciais que eu mencionei ao início, mas, é claro, considerando a viabilidade do equipamento. Então, o fornecedor ele deve fazer um balanceamento, né, entre, claro, a usabilidade, a finalidade daquele equipamento de internet das coisas e o nível de segurança que ele deve proporcionar. Se ele vai ter uma finalidade que não é algo muito comprometedor para o titular dos dados, e esse tem que ser mensurado pelo próprio fabricante, e aí é claro que ele não vai colocar dispositivos, um monte de dispositivo de segurança, que ele vai até inviabilizar a comercialização daquele equipamento, né? E isso tem que ser levado em consideração. Eu acredito que, doutor Ricardo, que essas são algumas colocações que eu gostaria de fazer, né? E eu acredito que, se tiverem perguntas ou outras que os senhores quiserem, estou à disposição. Muito obrigado. Bom, muito obrigado. Foi muito elucidador, né, a sua palestra. Eu acho que, assim, ainda como diria Carl Sagan, eu sou um seguidor de Carl Sagan, então acabou gerando mais questionamentos, e isso vai ser muito importante para o comitê jurídico, né? A gente vai trazer isso mais à frente, vamos ter mais trabalho, né? Enquanto o senhor falava, eu ia só imaginando o seguinte: nossa, eu vou ter muito mais trabalho, o comitê vai ter que ficar muito atento a diversas questões, né? Tanto é que uma das questões que a gente está se posicionando é a viabilidade de elaborarmos um guia de boas práticas para a proteção de dados e privacidade para o mercado de IoT, né? Mas também acompanhando tudo que a gente viu hoje durante o dia aqui, também começo a imaginar, talvez não um guia, mas talvez vários guias, né? E a gente tem que colocar isso, envolver bastante o pessoal, né? Então esse vai ser um dos trabalhos que a gente vai ter agora no comitê, né? A gente tem algumas perguntas, mas a gente está acabou ficando bem estourado no tempo, então eu vou depois encaminhar para o senhor essas perguntas, para de repente a gente poder até trabalhar um pouquinho mais com o que veio levantado para o pessoal, né? De qualquer maneira, eu agradeço muito, foi sensacional. Como eu falei, levantou muito mais questões aí que a gente vai ter que trabalhar bastante, né? Quero agradecer o pessoal do comitê, do comitê jurídico, que nos ajudou, que inclusive foi quem o pessoal indicou, falou por que nós não chamamos o Arthur para ele comentar um pouquinho aqui esses assuntos. Então, queria agradecer muito, gente, muito obrigado. E aí, se o senhor quer fazer mais alguma última palavra, Eu agradeço a oportunidade, doutor Ricardo. Peço perdão se eu me estendi muito. E essas dúvidas são plenamente normais, porque a lei é muito nova, ela entrou em vigor em 18... Estava sendo discutida há mais tempo, mas entrou em vigor em 18 de setembro de 2020. Então, ela é muito nova, né? Então, existem muitas dúvidas, estamos recebendo muitas coisas aqui. Os senhores têm meu e-mail, né? O senhor tem meu e-mail. Então, qualquer coisa pode endereçar, que a gente fazer o máximo para responder em tempo hábil. Muito obrigado pela oportunidade. Tá, já, gente, obrigado. A gente vai disponibilizar também o e-mail do comitê jurídico, tá? E vamos, depois, para quem tiver dúvidas, também encaminhar para a gente, porque a gente possa até, a ideia é dar suporte para os membros da associação e para a comunidade de IoT. Então, gente, muito obrigado.